Fala pessoal, boa noite, dia 4 de novembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quarta-feira, dia de eleições, aí de apuração, né, dos votos lá nos Estados Unidos. Parece que o Biden vai ganhar, né? Tá na frente aí, tá o favorito aí para ganhar as eleições, pelo menos pela apuração, ainda não está confirmado isso. E o mercado parece estar reagiu de forma positiva, né? Vamos começar olhando aqui o S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana, que nesta quarta-feira fechou com uma alta de 2,21%. Expectativa que a gente vê recentemente, olhando aqui o gráfico diário do S&P 500, a gente vê aqui o primeiro topo, um topo aqui, um topo um pouco mais abaixo, que chama a atenção da gente. O índice que veio recentemente, o S&P 500, na faixa dos 3.220 pontos. E agora, claro, ficaria na expectativa primeiro dele romper esse topo aqui, né? Esse topo aqui acima dos 3.500 pontos. Vamos ver como que o mercado vai interpretar isso amanhã. Hoje, muito assim, eu acho que tem um pouco assim de euforia, aquela coisa do tipo, opa, peraí, o mercado tá bom, vamos estar subindo. Então, pô, o mercado gostou, é para comprar, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente vê esses dois topos aqui, sendo esse aqui mais recente, né? O primeiro topo aqui formado, aqui não é um topo ainda, teria que ter um movimento aqui para baixo, a gente ainda não tem isso, não tem como adivinhar, a gente não quer adivinhar, mas por esses dois topos aqui, esse topo um pouco abaixo desse topo aqui, então a gente tem que ficar atento, né? Depois, eu gosto de um ditado, depois que você queima a boca, você queima a língua, você sopra até iogurte. Então é bom a gente ter atenção aí e cuidado com isso. Pessoal, lembrando que o objetivo aqui é educacional, informativo educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. A ideia é apresentar para vocês dados sobre o mercado e assim você tem informações, uma das informações como dado de entrada para o seu processo de tomada de decisão. Não terceirize a tomada de decisão. Tome as rédeas do seu investimento. Eu vou investir em renda variável, muita gente vindo para renda variável. Essa é a minha sugestão, é nisso que eu acredito. Eu trabalhei um pouco tempo como agente autônomo de investimentos, deixei de trabalhar porque eu percebi que as pessoas, infelizmente a maioria, não se preocupava muito com o educacional. Queria a dica, queria a recomendação, queria facilidade. E o fato que no mercado, hoje mais cedo eu coloquei no meu Telegram, lá t.me/VeraTrade, você pesquisa no Telegram, Rodrigo espaço tracinho espaço VeraTrade, publiquei um post falando sobre essa questão da imprevisibilidade. O que você pode encontrar é muita gente falando com firmeza, não, isso vai acontecer, e isso acaba gerando um conforto para você, principalmente até para você fazer uma reflexão. Estou me incluindo nisso, nós precisamos realizar esse tipo de reflexão, porque isso gera um conforto, é bom a gente saber que tem alguém se responsabilizando. Só que se você perder, não adianta, não, a responsabilidade é do outro que me deu a recomendação, eu contratei uma casa de análise e perdi dinheiro, não tem como. Se você ler, ninguém vai falar, eu assumo a responsabilidade, se você perder, eu volto com dinheiro para você. Não existe isso. Então, invista em conhecimento. Vamos falar, a gente já viu o S&P 500, vamos falar dos dois índices aí, um dos índices aqui, né? Dois índices que fazem parte da B3. O primeiro aqui do lado esquerdo, você vê o índice de small cap, que a gente acompanha também, inclusive emito um mapa mostrando a variação das ações, alguns dados das ações que fazem parte do índice de small cap e também do Ibovespa. Falando do small cap, hoje com uma alta de 2,98%, na semana já registrando alta de 4,39%. O Ibovespa com alta hoje de 1,97% e na semana registrando uma alta de 4,17%, né? Uma boa semana, começando bem a semana aqui, o mercado brasileiro. Também aqui mostro para você a evolução do Ibovespa nos últimos 5 pregões. Então a gente vê aqui uma semana que começou com uma boa recuperação, ontem com uma alta de 2,16%, lembrando que segunda-feira foi feriado, e hoje com uma alta de 1,97%. O Ibovespa chegou a trabalhar aí acima dos 98 mil pontos. Ele fechando, primeiro, vamos ver aqui, ó. A gente pode ver os dados aqui, ó. Abertura em 95.992 pontos, a mínima do dia, né? Foi na abertura.
E aí ele registrou máxima em 98.296 pontos, quando registrou uma alta de 2,41%, fechando a 97.867. Mais um dia de volume muito bom, volume acima da média, volume de 22 bilhões e meio, e o índice com uma alta de 1,97%. Segunda alta consecutiva aí do Ibovespa. Ontem a gente comentou aqui sobre a expectativa dele romper esse ponto aqui, ó. Esse ponto marcado, coloquei em amarelo, não fica muito legal para vocês observarem. Mas aqui, ó, ele romper a máxima, né? Hoje, no pregão de hoje, essa era a expectativa dele romper a máxima desses 3 candles aqui, tá? Onde eu estou marcando aqui. Essa máxima aqui está um pouco abaixo, mas eu estou pegando a maior, né? Maior máxima aí dos 3 pregões aqui. Então ele rompe, fecha acima desse ponto e agora vamos ver. Só que eu já chamo a atenção para você, e o papel aqui eu não estou preocupado em fazer, opa, ganhei uma justificativa, eu estou procurando, porque eu já fiz isso, eu não sei se você já fez. Quando a gente está posicionado numa ação, a gente fica procurando informações que tenham convergência com aquilo que a gente pensou. Se eu comprei uma ação, eu acredito que vai subir. Então, eu fico procurando informação que apresente para mim, opa, peraí, caramba, essa informação é boa, o cara está dizendo que a ação vai subir. E quando eu encontro uma informação contrária à minha posição, tipo ruim, né, para aquela ação, dizendo que a ação vai cair, que a empresa não está passando por um bom momento, eu expurgo, eu jogo fora essa informação. O que é isso? É psicologia, é a mente. A nossa mente ela faz isso com a gente. Eu acho até é o subconsciente trabalhando, e aí a gente fica ignorando, às vezes, as informações que são alertas. E o lance, eu entendo, é importante a gente saber fazer esse filtro, saber entender, opa, pô, de repente eu estou errado, eu posso estar errado, por que eu não posso estar errado? A gente fazer esse questionamento para a gente, cada investidor fazer esse questionamento, né? Para si próprio, para si. Então vamos dizer aqui, vamos voltar aqui, estou mostrando o gráfico aqui do Ibovespa, tá? Desde aqui da queda aqui, lá em março de 2020, pico da crise da Covid, esse gráfico tradicional que a gente vem acompanhando aqui. Aonde que o Ibovespa fechou hoje? Praticamente aqui, onde foi a máxima do dia também, né? Aqui, ó, nos 98.300, a base desse retângulo. Qual é a expectativa que a gente fica, principalmente para quem está comprado, quer ouvir, né? É que o Ibovespa vai voltar a trabalhar aqui dentro do retângulo e até romper a parte superior desse retângulo. Mas ele também pode fazer o seguinte, as possibilidades, né? Ele pode recuar, esse retorno ao retângulo aqui pode ser um teste, ele voltando aos 98.300. Você vê que no passado foi uma área aqui de suporte, ele retorna e pode ter uma queda aqui. E o que a gente achou que a vitória do Biden, pelo menos está indicando aí, né? A apuração aponta para isso, não tem uma confirmação no momento que eu gravo esse vídeo, a gente pode achar, opa, mas espera aí, o mercado subiu ontem, já sabia, tinha uma expectativa, o Biden estava na frente. E aí o mercado cai, uma ideia, tá? Uma suposição. Ele cai na quinta-feira, pô, ele vai cair, está caindo hoje, vamos imaginar que a gente já está na quinta-feira. Estranho isso, não faz sentido isso. Mas o mercado, lembrando até de um comentário do Luiz Roberto no vídeo de ontem, a gente não pode ficar procurando a lógica no mercado. Essa é a questão. Isso tem todo o envolvimento da imprevisibilidade. Volto a falar do post que eu publiquei lá no meu Telegram, onde apresento lá uma situação prática mostrando algum player ou vários players atuando pela Merrill Lynch, né, uma corretora, na venda de Vale. E como você prevê aquilo? Como saber que é uma corretora, alguém vai estar atuando forte na venda de Vale? Lembrando que Vale 3 hoje fechou com uma queda de 2,78%. Então a situação é essa, um ponto de atenção, eu acho que é para a gente continuar com a atenção. Não estou preocupado, não, mas eu gosto de animação, daquele cara que fala qual é a boa, como é que eu fico rico, tal. Eu acho que o primeiro é a gente proteger o capital, e essa é a ideia. Falando de volume aqui, reforçando, né? Volume nos últimos pregões, aí a gente vê nos 4 últimos pregões, volume acima da média, tá aqui, ó. Acima da média, hoje com um volume de 22 bilhões e meio aí, nesta quarta-feira. Destaque do dia hoje, o setor de construção civil foi muito bem. Primeiro vamos ver aqui só o destaque das ações que fazem parte do Ibovespa. Cirela com alta de 7,27%,
E aí eu mostro para você aqui logo de cara aqui o gráfico de Cyrela, Cyrela 3, aí uma forte alta. Vou botar aqui para a gente ver a média móvel. Ela parando aqui na média móvel de 21 períodos. Eu acho interessante essas coisas assim que algumas pessoas podem entender como coincidência, né? Eu vejo de outra forma, mas eu respeito todas as opiniões. Está aqui uma alta hoje de 7,27%. Uma ação também que foi destaque, mas não faz parte do Ibovespa, é Elbor, com uma alta de 10,27%, mas ela faz parte do índice de small cap, o índice small cap, ela que continua trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, chegou acima dos R$15 lá em meados de julho. Está aqui o gráfico da Elbor. Vamos voltar aqui, outros destaques, loja Renner, BTOW3, a Eco Rodovias e a Cogni 3, com uma alta de 6,43%. Vamos ver aqui a ação da Cogni 3, mas ela ainda trabalhando aí abaixo de 4,74%, mostrando uma indefinição. Ah, é um dia de alta? É, por isso que é interessante a gente olhar o gráfico, para a gente entender aonde o preço está, relacionado a um contexto aqui, ó, todo um passado, o que, que representa isso, e principalmente, é claro, quando eu falo de contexto, essa zona aqui. Repara um candle, um do lado do outro, né? Um candle do lado do outro, não estou discutindo que tipo de candle é esse, não venho. Não é esse o objetivo, a gente não quer prever o que vai acontecer com a Cogni 3, mas como é interessante, quando alguém fala para você que Cogni 3 subiu 6,43%, é excelente, aí você fala, muito bom, excelente, agora, peraí, deixa eu ver em que situação. E a situação é essa aqui, ó, ela trabalhando, e eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui num gráfico de 5 minutos, para você perceber esse movimento aí lateralizado que ela vem fazendo desde o dia 28, está aqui, ó. E vou traçar um retângulo para você, para ficar mais em destaque aqui para você ver. É isso aí que ela está trabalhando dentro dessa faixa de preço aqui, 4,15 a 4,60. Então, essa é a situação aí da Cogni 3. Seguindo aqui, a gente vê os destaques negativos do dia. CSN-A3, Gerdau, Uzi Minas e Vale, materiais básicos, que foi destaque ontem, destaque positivo, materiais básicos, siderúrgicas não indo muito bem nesta quarta-feira, A Vale 3, a gente pode puxar aqui, até comentei também lá no meu Telegram, eu puxo os dados sobre aluguel de ações, e a gente viu um movimento forte, não ontem, no pregão de ontem, mas na sexta-feira, um movimento aí, uma redução, um aumento lá no aluguel de Vale e também no mercado a termo, redução no mercado a termo de posições em Vale. Está aqui a Vale 3, ela que fecha hoje com uma queda de 2,78% e a média móvel de 21 períodos ficando na horizontal. Veja um ponto importante aí, 59,80. Lembrando que o objetivo aqui é apresentar para você isso, pontos de atenção, você ter uma referência onde é que o mercado está, onde determinada ação está, né? E o contexto, quando a gente fala do S&P 500, falamos das eleições nos Estados Unidos, sem tentar fazer nenhuma adivinhação, sem pretensão disso, não tenho pretensão de fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos mostrar hoje o mercado. Construção civil, destaque hoje, variação do dia no eixo horizontal, variação na semana no eixo vertical. Todas essas informações que eu estou apresentando aqui para você na tela, você pode consultar com calma no documento que eu vou estar disponibilizando lá no meu canal no Telegram. Então inscreva-se lá no canal no Telegram para você ter acesso a esse documento, que você vai ver depois aqui informações de 153 ações. A gente vê construção civil destaque do dia e também da semana, e o materiais básicos, setor de materiais básicos como destaque negativo no dia. Aqui está o Ibovespa, que fechou com uma alta de 1,97%. Vamos seguir aqui, a gente também vê os destaques em termos de volume. CCRO3, a YouTube 4, Light 3, Log 3. A CCRO3 apresentou um volume hoje 148% acima da média. YouTube 4 com volume 141% acima da média. Light 3 com volume 97% acima do volume médio. Tá? E aqui eu estou considerando o universo de 153 ações que fazem parte do Ibovespa, do IBRX 100 ou do índice Small Cap.
Tá? Esse é o universo aqui. E a gente pode passar por algumas ações aqui que são destaques, aproveitando, YouTube 4, a gente viu ali destaque de volume, ela que abriu hoje com gap, né? A YouTube 4 abriu com gap, testando esse ponto aqui, um antigo suporte, os 25,59, 25,60, fechou a R$ 25,00 e olha o volume dela. Aqui essa linha vermelha é a média. Eu apresento aqui, eu brinco sempre o seguinte, é uma brincadeira, mas com tom sério, né? É pura verdade. Essa linha vermelha é a média, aqui eu mostro o volume hoje acima da média, aqui eu mostro para você a variação do dia, 3,99%, 4% de alta, e no ano, 30,15%. O objetivo aqui é criar facilidade, porque eu negocio ações, eu atuo no mercado de ações, então eu sei as dificuldades que nós temos, então busco criar ferramentas que facilitem a minha vida e, por que não, é isso que eu faço aqui, compartilho com você para ajudar, para você que às vezes não tem tempo, tem outra atividade, uma profissão, atua em outra área, mas acompanha o mercado, tem interesse para o assunto, vê um resumo aí nesses vídeos que eu publico falando sobre o fechamento do mercado e outros, sempre com objetivo educacional. A gente viu também a CCAR3 com destaque de volume, mas é CCAR3 que vem fazendo topos e fundos descendentes. Está aqui, ó, um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. E aqui o fundo, ó, os fundos, topos e fundos descendentes, numa tendência de baixa, trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, mas hoje ela fechou com uma alta de 1,25% e com aumento de volume, né? Então está aqui o gráfico da CCRO3. Rodrigo, eu olho todas essas informações, o que eu faço com isso? Você mostra esses mapas aí, eu fico meio perdido. E outras aqui, ó, que eu vou mostrar daqui a pouco, esse mapa aqui que eu mostro a variação do dia de 153 ações em ordem, ordenado pelo código, né, em ordem alfabética aqui pelo código, último preço, volume do dia, destaco quando o volume da ação foi acima do volume médio. Eu fico perdido quando... O que eu faço com essa informação? Bem, você vai estudar, você vai começar a entender como que funciona isso. Eu vou apresentando para você ao longo dos vídeos e aí você vai fazer o que nós estamos fazendo aqui. A gente viu aqui CCR3 chamando a atenção, vamos olhar o gráfico. Como a gente pode ver agora de Light. Light, né, com uma alta aí, um volume 97% acima do volume médio. Eu venho aqui no gráfico, né, sem mistério, vou olhar o gráfico para ver o que está acontecendo. Ela trabalhando aqui acima da média móvel de 21 períodos. Tem um ponto aqui de suporte aqui na faixa de 28,40, 45. Volume acima da média. Essa alta aqui, ó, com aumento de volume. Observa aqui, ó, aumento de volume. Vou marcar aqui, ó, em amarelo. Aumento de volume nesse processo de alta aqui, né? Então, está aqui o gráfico da Light, e aí você vai avaliar, você vai ver se a ação é interessante, vai obter outros dados, e aí você toma uma decisão. Esse é o objetivo, né? Por isso que eu falo, é educacional, não é... Aqui a ideia é, opa, vamos montar aqui uma vara de pescar e você vai pescar. Não, não, estou aqui vendendo peixe para você. Não, aqui a ideia não é essa. Vamos seguir aqui, vamos mostrar aqui um gráfico, um histograma, só para mostrar a variação hoje das ações. Teve ação hoje que subiu entre 10% e 10,5%. Teve ação que subiu, duas ações que subiram aqui entre 9% e 9,5%. Um dia de bela alta, né, de forte alta. De um universo de 153 ações, 129 ações fecharam em alta. Então aqui eu já comentei, aqui ordenado várias ações aí, apresentando para você a variação do dia, último preço e volume do dia, que você vai poder acessar lá no meu canal no Telegram. Já link na descrição desse vídeo, t.me/Vera3. E se você está achando esse trabalho interessante, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, inscreva-se, isso é importante para poder medir, para que eu possa avaliar, né? Sempre estar avaliando a qualidade do trabalho, a continuidade desse trabalho. Por mais, eu gosto muito de fazer isso, de compartilhar as informações, de ver pessoas que contribuem aqui no canal, não só elogiando, né? É claro que o elogio faz bem, pessoas que dizem, pô, Rodrigo, tem me ajudado, muito obrigado, tal, mas também a questão de conhecer outras pessoas, trocar ideia, ouvir outras opiniões, né? Aqui não tem o dono da verdade, aqui não tem um guru. Então vamos lá, aqui é um outro gráfico onde eu ordeno aqui pela variação do dia. Então você vê aqui a Elbor como destaque hoje. Aqui a gente pode ver de universo de 153 ações, quem se destacou está aqui a Elbor.
o Banco Inter, a Positivo, que ontem foi um destaque de queda, hoje com alta, a Tecnisa também e a Log, com destaque também aí de alta acima de 8% aqui. Eu vou marcar para vocês aqui as ações que tiveram alta superior a 8%. Você vê ações aqui do setor de construção, a Even, a JHSF3, a Trisul, né? A Tecnisa aparecendo e a Elbor aqui. A gente viu que o setor de construção civil foi o destaque do dia. Do outro lado aqui, a gente vê, do lado oposto, a gente vê os destaques negativos. IRB, Vale, Uzi Minas, a Gerdau, a Tupi 3, que foi destaque ontem, né, com uma alta forte, hoje com queda de 4%, com volume acima da média, a CSN e a MYPK3, a Shop Maxion, né? Está aqui aparecendo também como um destaque negativo do dia. E aí você vê a máxima variação que foi registrada em uma ação, foi do caso da Elbor, junto com, e do outro lado, a MYPK3 registrando a menor variação, menos 5,4%. Quando você ordena isso, você tem referência, né? Qual foi a ação, a variação da ação que registrou a maior queda desse universo de 153, pegando ações importantes que fazem parte do Ibovespa ou do índice de Small Cap. Aqui eu mostro para você um mapa já por setor, separado as ações por setor, seguindo a classificação da B3, não tem invenção aqui. Então, com a variação do dia, variação da semana, variação do mês, tudo para orientar, para você fazer um filtro aí e te ajudar na tomada de decisão. Aqui é um gráfico ordenado pela variação no ano. Aqui um outro mapa ordenado pelo IFR. Então aqui você vê as ações classificadas, ordenadas pelo IFR, o Índice de Força Relativa de 9 períodos. Rodrigo, não sei o que é IFR. Entra no canal aqui no YouTube, procura a playlist Empreenda no Mercado de Ações. Tem uma aula lá que eu explico sobre este indicador, muito utilizado na análise técnica. Então, aqui a gente vê ordenado aqui as ações que estão com IFR, né, baixo, e do outro lado, do lado oposto, as ações que estão com IFR alto. Você vê que a Light aparece aqui, ó, com IFR de 76, a Transmissão Paulista, né, uma ação que subiu bem essa semana. A gente pode até pegar aqui rapidamente aqui para a gente dar uma olhada, ó, TRPL4, né, ação aí subindo bem, hoje com uma alta de 3,20%, né, a Transmissão Paulista. E então são informações, aí você começa a ter referência, né? O que é um IFR baixo, o que é um IFR, o que está com IFR alto, onde é que está localizada a sua ação aqui nesse universo, né? Qual é o IFR dela em relação às demais ações, e aí você pode fazer esse trabalho. Outra informação aqui, ó, também em relação ao fechamento, o fechamento em relação à média móvel de 21 períodos. Qual é a ação em que o preço da ação, tá, o fechamento, está mais distante da média móvel de 21 períodos, né? Por isso que eu calculei aqui a razão, fechamento por média móvel de 21 períodos. Você vê que a Light 3 tem uma distância entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos de 14%, enquanto do outro lado a gente vê a CVC com uma queda de 14%. Vamos ver o gráfico aqui da CVC, ó, fazendo esse exercício aqui, juntos aqui, ó. Por quê? Por que é menos 14%? Porque o fechamento está abaixo da média móvel de 21 períodos, essa linha aqui que é azul e depois se transforma em lilás ou rosa, porque aqui eu coloquei uma coloração aqui de acordo com o indicador que eu trabalho, que eu desenvolvi o Avera. Quando essa linha aqui ficar rosa, para mim é tipo um proibido comprar, tá? É um critério que eu utilizei. Isso aqui não é uma recomendação, é um critério. Então, o que acontece aqui? Você vê nessa situação aqui a CVC trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos já há um tempo, um ponto de referência 10,75 e outro ponto de referência, ela teria que romper aqui, superar esse ponto aqui de repente para indicar uma mudança de tendência, os 13,60. Então, esses mapas nos ajudam nesse trabalho, né? Fazer esse resumo. Aqui eu também coloco para você ver a razão entre o fechamento e a média móvel de 200 períodos, uma média também muito utilizada no mercado. Rodrigo, não sei, consulta lá a minha playlist. Empreenda no Mercado de Ações, lá o mini curso que eu disponibilizo aqui para você no YouTube, gratuito. Aproveite aí essa oportunidade. Então aqui eu também coloco aqui esse indicador que eu desenvolvi, a Vera, as ações aqui em ordem, de acordo com a Vera, né?
Daqui eu destaco o volume direcional, as ações que tiveram maior volume direcional, no caso aqui Cogni 3, com maior volume direcional, maior saldo de agressão. O comprador agrediu, ele foi tomando do vendedor ali, ó. Foi tomando do vendedor e a ação hoje registrou uma alta de 6,4%. Mas a gente vai ver a ação aí que tem de repente um saldo negativo, né, um volume direcional negativo, um exemplo aqui, a Lopes Brasil, e fechou positiva no dia. Né? Teve aí uma absorção. O vendedor bateu, agrediu o comprador, mas tinha comprador ali na fila, segurando o preço e acabou a ação subindo aí 1,3%. Tudo isso aqui não existe a receita do bolo, a fórmula mágica, não, tem que fazer uma interpretação, uma leitura, e aqui com esses mapas eu entendo que os mapas podem nos ajudar aí nessa interpretação. Aqui apresento para você o volume médio de cada ação aqui ordenado. Você vê que hoje a ação IRB, Petrobras, Cogni Trade são as ações que apresentam o maior volume médio. Aqui eu estou falando de quantidade de ações negociadas, tá? E você vê do outro lado aqui as ações com menor volume médio. E aqui também as ações que se destacaram hoje que atendem um critério que a gente definiu aqui, que você pode criar o seu. Foi a variação diária maior do que zero, volume maior do que o volume médio, o IFR menor ou igual a 80, o preço acima da média móvel de 21 períodos e o volume direcional, o saldo de agressão maior ou igual a 500 mil ações. Então a gente pode pegar um exemplo aqui, ó, EQTL3. Vamos ver se a EQTL3 está acima da média móvel de 21 períodos? EQTL3. Olha, ela fechou acima da média móvel de 21 períodos, está aqui. Está trabalhando ainda numa tendência de baixa aqui, abaixo da linha de tendência de baixa, essa linha amarela que eu tracei, mas fechou acima dessa linha aqui, dessa média móvel aqui de 21 períodos. Hoje ela fechou com uma alta de 5,69%. Então esse aqui é o gráfico da EQTL3. Ok, pessoal, é isso aí. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, divulgue, né, para o canal aí ganhar mais participantes, mais inscritos. Conto com o seu apoio e um bom descanso. Até amanhã, até a próxima. Um grande abraço. Até mais.